Você sabe o que é recuperação judicial? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Rápida. Me chamo Sofia Novaes e sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte do projeto de extensão Contabilidade Conectada. A série Conexão Rápida apresenta vídeos curtos elaborados pelos participantes do projeto de extensão que abrange diversos assuntos, desde o meio acadêmico, mercado profissional e também temas acerca de finanças. Aproveite e já deixe seu like e inscreva no canal. A recuperação judicial é um meio utilizado para empresas para evitar que sejam levadas à falência. O processo permite que as companhias suspendam e renegociem parte das dívidas acumuladas em um período de crise, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. A ideia da recuperação judicial é tentar um acordo entre a empresa em crise e todos os credores dela. Tudo sob a supervisão da Justiça. Ela tem como objetivo principal apresentar um plano de recuperação que mostre aos credores que a empresa possui condições de se reerguer, caso consiga renegociar as dívidas. Uma das principais consequências da aprovação do plano de recuperação consiste na suspensão da maior parte dos débitos da empresa, ou seja, o pagamento aos credores é adiado ou suspenso, para que a empresa possa focar no pagamento de funcionários, tributos e matéria-prima, essenciais para o funcionamento do negócio. E quem pode solicitar a recuperação judicial? Não é qualquer empresa. É uma ferramenta para as sociedades empresariais e empresários individuais registrados há mais de 2 anos, de modo que não pode solicitar, por exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista, entre outros. Além disso, como fazer esse pedido de recuperação judicial? Bom, as empresas devedoras que se enquadram no perfil para recuperação judicial precisam ser representadas por advogado, que irá formalizar o pedido ao juiz. E além da demonstração dos motivos da crise financeira, o pedido deverá conter as demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, a relação de bens da empresa e dos sócios, os extratos bancários, a relação nominal dos credores e o plano de recuperação. Caso a proposta seja aceita, um administrador judicial será nomeado para fiscalizar a empresa durante todo o processo e fazer cumprir o plano. Ele é responsável por formar uma lista de credores e enviar correspondência a todos eles. Em quanto tempo o devedor tem para quitar a dívida? Bom, uma vez que deferida, a recuperação judicial deverá ser encerrada no prazo máximo de 2 anos, mas que na prática pode durar mais tempo. Existem fases da recuperação judicial. Primeiramente, acontece o pedido, que é feito pela própria empresa Justiça, explicando os motivos. Então, tem a suspensão de cobranças. Se o juiz aceitar o pedido, os protestos e processos ficam suspensos por 180 dias. Então, haverá nomeação de um administrador judicial que vai fiscalizar o processo e fazer a comunicação com os credores. Tem então um plano de recuperação. Em até 60 dias, a empresa deverá apresentar a proposta para negociar as dívidas e manter a ativa. Após, acontece uma Assembleia Geral em que os credores se reúnem para votar a proposta. E se o plano for aprovado, tem o fim do processo e após 2 anos acontece o arquivamento. Além disso, caso haja descumprimento do acordo, os credores podem pedir a falência da empresa. E também, se o plano for rejeitado, pode acontecer a falência. Desse modo, os bens serão leiloados e acontecerá o pagamento aos credores por ordem de preferência, que segue a seguinte ordem. Primeiramente, os créditos trabalhistas de até 150 salários mínimos ou de acidentes de trabalho. Após, os créditos garantidos por direitos reais, como imóveis. Depois, os créditos tributários, como impostos. E, por fim, os demais créditos. Alguns exemplos de empresas que temos aqui, por exemplo, a Itapemirim.
Esse exemplo é onde que a recuperação judicial deu errado. Em setembro de 2022, decretou a falência da empresa, que atuava no ramo de transporte rodoviário e aéreo. O grupo estava em recuperação judicial desde 2016 e tinha dívidas estimadas em mais de 2 bilhões de reais. O segundo caso é o caso que deu certo, o caso da Kepler Weber. Bom, nesse caso, a empresa estava atolada em dívidas que somavam 150 milhões e não tinha nenhum capital de giro para poder fazer o pagamento aos fornecedores. Porém, após o plano de recuperação judicial, a empresa, já em 2013, possuía uma alta de 140% nas ações da bolsa, ou seja, deu tudo certo. E por fim, o caso que está em maior destaque, que é o das lojas americanas. A varejista entrou em pedido na quinta-feira, dia 19, após ver as dívidas de 43 bilhões de reais. O pedido de recuperação judicial foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O juiz afirmou que as alegações de fraudes devem ser apuradas, mas que não pode inviabilizar a operação da empresa. Na semana anterior à descoberta, o rombo do balanço, o diretor e o presidente fizeram um pedido de demissão, que haviam se empossado há mais de uma semana. Mas deram a decisão de deixar o cargo após perceberem um rombo de 20 bilhões. A notícia levou a uma queda brusca e imediata de mais 70% das ações das americanas. E também o pedido de recuperação impactou os ativos. Esse grupo é responsável por várias marcas, como por exemplo, Lojas Americanas, Americanas.com, Submarino, Shoptime, entre outros. E o grupo alega que todos os requisitos legais da recuperação judicial são cumpridos. O documento detalha o cenário atual da empresa e reforça também o compromisso com os credores e a história de um bom relacionamento com todo o mercado para justificar a recuperação judicial. As Americanas diz que mantém mais de 100 mil empregos diretos e indiretos e arrecada 2 bilhões de tributos por ano. E também declara manter cerca de 3.600 estabelecimentos espalhados por todo o país, atendendo a mais de 50 milhões de consumidores. A CVM também determinou que é preciso haver um auditor independente para os balanços. Desde outubro de 2019, a PwC tinha essa função, mas a empresa aprovou os balanços das Americanas sem ressalva em 2021. Alguns credores tentam reverter o pedido de recuperação judicial, mas que segue em vigor. Acerca do caso das Americanas, muita coisa pode acontecer ainda. Então, nos resta acompanhar o processo. Vemos que a recuperação judicial não é um processo simples, mas que é uma alternativa para muitas empresas em situação de crise. Este foi o vídeo de hoje. Nos sigam nas nossas mídias sociais que estão na descrição do vídeo. Lá, você tem acesso ao Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Até logo!